Eu conheço roteiristas que usam subtexto. Eles são todos covardes. O Kitsune dessa semana é Gachiakuta. Sempre lembrando, esse podcast é um oferecimento dos nossos apoiadores. Nós pedimos encarecidamente para que você considere colaborar financeiramente para a existência desse podcast, para que eu consiga pagar o meu editor, o Gil, que salvou a gravação do podcast passado. Se você viu o vídeo do Jujutsu Kaisen, aquele vídeo estava todo tremido, porque eu coloquei um ventilador atrás do tripé, porque eu sou um gênio, e o Gil consertou. Esse homem precisa de dinheiro para fazer isso. E esse dinheiro vem de você! E aí eu pago pra ele, no caso. Então considere colaborar financeiramente com o nosso podcast. E também comentar, se inscrever no canal e interagir, engajar aqui no nosso vídeo. Beleza? Vambora. Eu fui atrás de Gachiakuta porque eu queria ver o que tava rolando nos animes da temporada, sinceramente. Porque eu tô meio desligado desse jeito de acompanhar o mundo dos animes e mangás. Eu já estive completamente inserido em vamos ver quais animes saem essa temporada e vamos ver o que importa, o que não importa, vamos tentar achar uma coisa que... Eu já estive nesse contexto, eu não tô mais faz tempo. Eu fazia muito isso por causa de live e tudo mais, trabalhar em sites, não faço mais nada disso. Agora eu foco no que eu vou falar no podcast. Eu tava a fim de dar uma olhada no que tava rolando, Gachiakuta me chamou a atenção, tem um mangá publicado aqui no Brasil, saiu o anime agora. Falei, nossa, quando eu vi esse mangá anunciado pela Panini, eu não entendi, que eu nunca tinha ouvido falar, e agora tá saindo anime, o anime tá bem produzido, razoavelmente. Falei, então esse negócio deve importar pra alguma coisa. E ele me chamou a atenção imediatamente, porque o conceito dele é muito foda. Eu não vou falar do anime, eu vou falar do mangá. Assim como eu sempre faço, eu fiz com Dandadan, eu fiz com Jujutsu Kaisen, eu faço mais ou menos com My Hero Academia. Eu vou falar o equivalente à primeira temporada do anime. Eu chequei até onde vai, isso vai mais ou menos até o começo do volume 6. Só um adendo, eu não sei da onde eu coloquei na minha cabeça, de onde eu vi essa informação que o anime do Gachiakuta terminava em 12, 13 episódios. Ele tá continuando, ele vai ter 24 nessa temporada, então eu falo de até onde foi o anime, até onde acabou o anime. Eu falei tudo errado, gente, então só ignorem o velho aqui, que o vovô tá cansado, tá? Então é até aí que eu vou no podcast, mas baseado no mangá, se eu não me engano o nome do autor é Kei Urana, é isso? Se eu não me engano é. Não é um shonen de luta da Shonen Jump, eu esqueci de onde ele é, só um instantinho. É um shonen de luta da Shonen Magazine, que é a mesma que teve o Fairy Tail, Seven Deadly Sins, Hajime no Ippo, Blue Lock hoje, outra revista. Não é exatamente o mesmo esquema, narrativamente é próximo, mas não é da Jump. Então eu vou falar do mangá, ok? Então se de repente tiver alguma diferença, mas eu não vou ser tão específico com trama, então talvez vocês não notem grandes diferenças de experiência. Mas o que me pegou muito forte, imediatamente, em Gachiakuta, é porque ele é um conceito muito forte. A ideia central, a premissa central, chama muito atenção logo de primeira. E tem algumas histórias, alguns mangás, alguns animes, que são muito assim. É muito forte no conceito, né? Eu acho que eu cheguei a citar isso no meu podcast do Platinum End. Se você tá ouvindo isso no YouTube, eu acho que não tem esse podcast no YouTube. Vai atrás nas plataformas de áudio e tal, que tem um podcast sobre Platinum End. Aquela porcaria. Mas a ideia central de Platinum End é muito forte. Gantz, por exemplo, ou mangás do Hiroi Aoki no geral, são mangás que eu acho que são muito assim. O próprio Inuyashiki, por exemplo, é muito assim. O Gigant é assim. A premissa central, quando você descreve, 2 moleques foram mortos no trem e eles acordam numa sala fechada que tem uma bola preta que te dá uma roupa colante e arma, e agora você tem que caçar alienígenas. E você não sabe por que nada disso está acontecendo. E toda hora eles são chamados de novo. Agora eles foram revividos e tem mais uma leva de outras pessoas que morreram de várias maneiras diferentes.
a ideia central é muito forte. E quando eu vejo uma história desse jeito, que a ideia central é muito interessante, eu sempre penso, pô, da hora, curti, mas e aí? O que você vai fazer com isso a partir de agora? Gachiakuta tem uma premissa central muito forte que me pega muito por conta da questão de, assim, ele é um anime, mangá extremamente lacrador. Será? Eu não sei, eu não tô acompanhando as discussões, também. Eu tô muito afastado disso. Essa galera que é anti-lacração na cultura pop, eles precisam que alguém chame atenção pra isso. Alguém tem que chamar atenção pra isso. Então, eu não sei se o Gachiakuta, alguém chamou atenção pra isso, pra dar o gatilho pra todo mundo seguir a boiada. Porque os caras são, assim, uma massa de manobra burra, né? Então, tipo, um primeiro fala e aí eles falam. Eles não percebem nada por si próprios, né? Eu não sei se o Gachiakuta é o grande inimigo da esfera anti-lacração de cultura pop e de otakus anti-lacração da atualidade. Porque ele tinha que ser. Tinha que ser. É um mangá sobre o abismo social. Ele tem literalmente um abismo social no mangá. Ele é um mangá sobre luta de classes. Ele é um mangá sobre as consequências do capitalismo. Ele é isso. Muito fortemente. O conceito central é que inicialmente você tem um lugar chamado de paraíso, e você tem uma periferia desse paraíso. Cara, esse mangá, nesse ponto, depois isso sai porque ele sai desse lugar, né? Do tal do paraíso. Ele é jogado no abismo. Mas esse paraíso, ele é literalmente aquela foto, que eu acho que é de São Paulo, que tem um condomínio, um prédião bonito, e um muro muito grande, e do outro lado do muro é uma favela. Então metade da imagem é super limpa e branca e azul, e a outra é uma favela, então, né, tem bastante precariedade, bastante sujeira e tal. E é a foto clássica da divisão social, de como a gente realmente põe um muro entre as classes dominantes não querem se misturar com o povo, que elas acham o povo sujo, mas tá ali, não dá pra você não olhar, porém foda-se. Esse paraíso inicial dessa história, de onde o protagonista, o Rudo, sei lá, é jogado pra fora, ele tem essa divisão. Você tem uma periferia, uma favela, e a parte elitizada. Todo mundo, muito interessantemente, neste local específico, veste branco. Eu achava isso estranho até eu começar a pensar um pouquinho, passar do óbvio da superfície, que é muito interessante que você veja todo mundo vestido de branco e o pessoal depois do muro, né, o pessoal na favela, também vestindo as roupas brancas da elite, só que sujas. Então isso já vira um marcador social, né? Só que esse povo da favela acredita na ilusão de que se eles se comportarem direitinho, eles vão ser aceitos pela elite. E nisso o protagonista é um problema, porque ele odeia desperdício. Ele odeia o fato das pessoas jogarem coisas perfeitamente boas no lixo. E ele vai no lixão e rouba, entre aspas, coisas do lixão e conserta essas coisas e tenta vender de volta, porque é uma coisa que ele curte. Ele é um cara que seria ótimo pra ter um sebo ou um brechó. Ele vai em lugares, ele acha uma roupa muito legal. Meu Deus! Seria isso uma camisa da seleção brasileira original de 2002? Que alguém jogou fora? Eu consigo lavar isso e vender? Ele é esse cara. E ele é um problema, porque ele faz a periferia, pega mal pra esse pessoal. Pra um pessoal que acredita que isso faça alguma diferença. Eles acreditam que se ele não parecer um ladrãozinho como o personagem principal parece, eles vão ser aceitos um dia. O que não é verdade, obviamente nunca foi verdade. A elite do paraíso forja um assassinato da figura paterna do personagem principal, o Rudo, pra jogar ele no abismo. E aí começa uma espécie de conspiração, e que essa é basicamente a trama. A trama é a conspiração de por que o moleque é jogado lá. Jogado lá para o abismo, ele acorda no abismo e ele tá num lixão gigantesco com monstros que são criados a partir da energia negativa daquele miasma daquele lixão. Então são monstros de lixo, basicamente. E ele descobre que ele tem um poder, e com o tempo é explicado qual é esse poder, porque tem os Givers, e os Givers conseguem utilizar o poder de objetos, que são os
utensílios personalíssimos, que se eu não me engano é o nome. Porque são utensílios deles. Então você não tem só a questão do abismo social, né? Dessas diferenças de classe e do quanto essas diferenças de classe são superficiais, são criadas pela elite para controle social, para colocar pessoas indesejadas no seu devido lugar, enquanto eles andam por ruas limpas e higienizadas. Eles colocam o pessoal ali depois do muro e aí criam aquele literal abismo como um mecanismo de controle social pra, tipo, se vocês não se comportarem, a gente joga vocês no abismo, hein? Fica de olho, cuidado que vocês vão se fuder. Então fica essa eterna ameaça de algo pior, que é, sei lá, uma violência policial aqui no nosso mundo, né? Tipo, se você não se comportar, a tropa de choque vai atrás de você, esse tipo de coisa. Então, além de tudo isso, você tem a incorporação desse conceito central, dessa mensagem, dessa alegoria para as nossas diferenças de classe, para sociedades estratificadas, né? Você tem também o fato de que isso é o sistema de poder do shonenzinho de luta. Eu adoro quando o shonen de luta consegue fazer com que o seu sistema de poder faça também parte das ideias trabalhadas na história. É claro que tem horas que isso é trabalhado depois da criação da coisa, sabe? Não é exatamente importante dentro da mensagem, mas o roteirista consegue amarrar bem. Por exemplo, o que eu falei no meu podcast, que eu acho um ótimo trecho do primeiro treinamento do Rasengan do Naruto, que consegue amarrar muito as coisas tematicamente. Mas eu falo mais de coisas, por exemplo, como, sei lá, se eu não me engano, em Fairy Tail, eu vou citar Fairy Tail positivamente, veja bem. Eu lembro de ver que o poder da amizade é literalmente uma fonte de poder. Tudo sobre Fairy Tail é poder da amizade, no fim das contas. Ou então, em Nurari-Hyon no Mago, o Demon Slayer que todo mundo esqueceu, o Demon Slayer original que não teve um anime bem produzido pela Ufotable. Nura tem um conceito muito grande de amarrar a temática com os temas do shonen de luta, que é o fato de que, na mitologia japonesa, porque Nura tem a ver com onis e yokais, e na mitologia japonesa existe um conceito que é do Hyakkyaku. O Hyakkyaku é uma procissão de yokais. Então essa lenda de que os yokais, liderados pelo Nurari-Hyon, que é um yokai específico, é um yokai que é um velho com uma cabeça que parece um feijãozão pra trás, assim, parece o Alien. O Nurari-Hyon é o líder dos yokais, em algumas versões da lenda, e ele é o líder dessa procissão de yokais. Então, o personagem principal, que é o novo Nurari-Hyon, é um moleque que se transforma, ele tem que formar o Hyakkyaku dele, o que faz com que ele forme o grupinho de amigos principal do personagem principal do shonen de luta, e conforme ele cresce o grupinho de amigos e cresce o poder da amizade, mais forte ele fica, porque ele é energizado pelo Hyakkyaku. Então você tem o conceito dos onis da temática com a ideia do poder da amizade do shonen de luta, criando o sistema de poder. Genial! Ou então, o melhor dos exemplos de todos, que é Fullmetal Alchemist. Fullmetal Alchemist, todos os debates têm a ver com o que faz o sistema de poder funcionar. Todos os debates sobre troca equivalente, sobre justiça, sobre consequências, tudo isso tem a ver com o sistema de poder. E aí, quando você chega no Gachiakuta, é também muito interessante porque você tem um moleque que é obcecado e é muito afetado pela ideia de desperdício, que tem a ver com o passado dele, com ele ter se sentido abandonado e ele ter sentido que ele não tem razão de ser. E aí ele se identifica com coisas jogadas fora, com lixo. Então, quando ele vê coisas jogadas fora, ele quer recuperar essas coisas porque ele sabe que essas coisas ainda têm um potencial. E aí você tem um sistema de poder que é os givers, as pessoas que têm esse poder, são pessoas que conseguem extrair o poder de objetos que são importantes para ele. Então, em vez de a pessoa jogar fora um pedaço de pau, ele gostou daquele pedaço de pau, e agora esse pedaço de pau é uma coisa que ele cuidou ao longo da vida, e esse pedaço de pau agora é a arma mágica dele. E no caso é a luva que o pai
adotivo do moleque deu pra cobrir a mão dele, que tem parte do mistério da história, que tem várias cicatrizes e um cheiro forte e dói e tudo mais. Então ele esconde as mãos com a luva. A luva tem função prática, mas tem também a coisa emocional com o pai adotivo dele. E ele cuida muito bem dessa luva há muito tempo, então essa luva é o poder dele. Só que o poder dele é mais do que isso, porque o poder dele é extrair o potencial máximo de qualquer coisa através da luva. Então ele não precisa necessariamente... Tipo, tem a ver com ele recuperar esse lixo, né? Tem a ver com o fato de que ele está atacando o desperdício decorrente do capitalismo, e a partir disso ele faz com que essas coisas que seriam apenas descartadas tenham uma nova vida e cheguem no máximo do seu potencial. E aí toda vez que ele usa o poder de uma maneira diferente, porque ele usa um objeto diferente. O conceito central é foda. É muito interessante. E isso me pegou na hora, assim, quando ele... Eu acho que o primeiro episódio já é muito bom, por conta... O primeiro episódio do anime, mas são os primeiros capítulos do mangá, né? Mas contando da minha experiência vendo pela primeira vez. O primeiro episódio do anime, se eu não me engano, é até ele ser jogado no abismo. E só no segundo que ele descobre o poder da luva. Então, o primeiro já era bastante interessante por conta de ter essas questões sociais sendo trabalhadas que me pega. É um assunto que me interessa. E aí, no segundo, você tem o conceito do sistema de poder do shonenzinho de luta. E aí eu falei, pô, tá aí. Parabéns para Kei Urana. Agora eu sei o nome do autor. Ou autora? Não sei, sinceramente. Parabéns para quem criou isso, porque realmente é um uso muito inteligente da ideia central e da mensagem central da história. Isso já me pegou muito forte. E aí que veio o próximo passo. Que é, tá, ótimo. E aí? E depois disso? O que você vai fazer com isso? Porque existiria a possibilidade de essa história criar esse conceito central e fazer nada com isso. Ele é só essa ideia pra dar o start na história, e depois tem uma trama que não tem nada a ver com isso. Eu acho que não é o caso de Gachiakuta. Gachiakuta não é só esse conceito central, o decorrer da trama, que por enquanto eu não sei muito bem qual é, porque a história toma o seu tempo pra contar a sua história. Gachiakuta tem a trama, mas não tem só isso. Eu acho que um choque muito grande pra mim da passagem do anime para o mangá é que o mangá é muito bonito. Assim, muito bonito. Existe um apuro técnico. Eu acho que assim, a narrativa visual ali da quadrinização já é suficientemente eficiente, mas tem uma brincadeira com uma coisa bastante urbana. Porque se você vai falar de abismo social, sociedade estratificada, luta de classes, periferia, lixo, desperdício, você tem que colocar isso. Tem que não, mas tipo, é melhor e altamente apropriado. Você vai naturalmente para uma estética mais urbana, para uma estética mais grafite hip hop. A estética do Gachiakuta no mangá, o anime eu acho um pouquinho mais padrão. Obviamente que as coisas estão adaptadas, né? Design de personagem e tudo mais, elas vão de uma coisa pra outra. Mas eu acho que fica muito mais forte na arte do mangá, porque a arte do mangá tem um cara especificamente para os designs de grafite. Então Kei Urana faz história, personagem, quadrinização, cenário e tudo mais. E aí tem um cara, um colaborador junto com o Kei Urana pra fazer o grafite da história. Porque faz todo sentido que a estética desse mangá tenha a ver com cidade, com urbano, com periferia, com hip hop, com grafite. Porque essa é uma das maiores formas de expressão do oprimido hoje. Em contexto urbano, obviamente. O mundo é muito amplo, enfim. Não vamos descartar a luta rural por justiça. Mas eu tô aqui na cidade de São Paulo fazendo sexo gostoso na Cracolândia, aqui muito perto de casa. Então essa é a minha experiência pessoal. Mas assim, os personagens têm um design muito ousado e ele gosta muito de brincar com perspectiva forçada. Assim, é tudo muito estilizado, com tipo o ângulo muito forçado na mão do personagem, ou então um super close no rosto, com o rosto bastante distorcido. Então ele exagera nas emoções. As proporções dos personagens também tem muito a ver com uma estética bastante grafite. Então você tem o personagem principal que é magrelo, mas assim, a luva é enorme,
a bota é enorme, o cabelo dele se destaca, o olho é muito grande, então, tipo, ele brinca com diferentes proporções. Inclusive, eu tive um momento, eu não sei se eu tô falando bobagem, mas teve um momento que é introduzido o líder dos zeladores, porque tem esses caras que são os caras que limpam a sujeira do lixão do abismo, que são os zeladores, os limpadores, né? E tem o líder dos zeladores, que é o Corvus. E o Corvus tem um nariz meio adunco, assim, que, sei lá, começa na testa. E é um design de personagem muito legal. Inclusive, eu acho que é o único personagem negro dessa história. Dava pra ter mais, hein? Dava pra ter mais. Essa história não se passa no Japão, né? Se passa num mundo fictício. Dava pra ter mais, dava pra diversificar aí. Os designs de personagens são ótimos, mas dava pra diversificar um pouquinho, né? Seria interessante a diversificação aí desse design de personagem. Mas esse cara é o líder e é o único personagem negro da história, e ele tem um narigão, assim. E eu olhei e ele me lembrou o Necro do Street Fighter 3. E clicou em mim, eu falei, porra, se pá, é por isso que eu gosto dessa arte. Porque ela tem um pouco das melhores artes de design de personagem da Capcom. Os designs de personagem do Street Fighter 3, do Marvel vs Capcom, que tem umas artes lindíssimas. Essa fase, assim, essa coisa mais Darkstalkers, proporções exageradas, sabe? Uma coisa bem Capcom nos áureos tempos de jogo de luta 2D. Talvez seja por isso, porque eu adoro essas artes. Eu não sei o nome dos caras que desenham na Capcom, né? São vários diferentes. Mas esses caras aí, o cara do Street Fighter 3, o cara do Darkstalkers, o cara do Marvel vs Capcom, esses caras são gênios pra mim. O cara do X-Men vs Street Fighter, porra, maravilhoso. Eu curto bastante. Tem aquela coisa que eu já falei do conceito de colocar os personagens vestindo branco pra diferenciar socialmente. E aí depois, quando ele vai pro abismo e começa a ver as sociedades lá, ele já tá usando um outro tipo de roupa, então ele não tá usando mais a roupa do paraíso. Você tem a sociedade que vive lá naquele abismo, que é bastante periferia, favela, Coab. Eu cresci em Coab, né, que é conjunto habitacional aqui de São Paulo, na cidade de Tiradentes, extremo leste da cidade de São Paulo, que é bem periferia da periferia da periferia. E, sei lá, muito próximo dos bairros e das cidades que a gente vê no Gachiakuta, no abismo. Tem até uma cidade especificamente do grafite, a Cidade das Artes, né, que tem uma pessoa cujo poder tem a ver com grafite, que tem a ver com fazer encantos com grafite, com arte e tudo mais. Então, expressar-se através da arte, e isso traz poder para a pessoa. Então, tudo isso é muito interessante. E tem também a técnica do desenho desse autor, que eu curto muito, porque ele faz linhas grossas para os personagens, mas você consegue ver o riscado da linha grossa, sabe? É quase como se fosse no lápis. Obviamente que não é no lápis, mas tipo, é como se você visse cada risco do lápis. E aí ele vai brincando e distorcendo essas formas em momentos propícios. Eu curto muito um trecho que tem um flashback de uma personagem, e essa personagem, no flashback, é uma criança manipulada que não sabe exatamente o que está acontecendo, e você vê absurdas atrocidades acontecendo com essa menina, só que é desenhado como se fosse uma menina desenhando no caderno na escola com 5 anos de idade. Desenhando meio mal, assim, meio basicão, como se fosse uma coisa muito bonitinha. Mas ela tá sendo vendida por um abusador, sabe? Então é muito legal o apuro técnico e a ousadia da arte. Gachiakuta é extremamente estiloso. Então isso já ajuda, né? Então você já tem um mangá muito bonito pra ficar vendo, com uma mensagem central bem legal. A trama, por enquanto, eu acho que ela tá, como eu já falei, tá tomando seu tempo para acontecer, né? O que acontece no Gachiakuta é que nesses primeiros volumes, equivalentes à primeira temporada do anime, você tem pequenos arcos que vão, cada um deles, colocando mais um elemento na conspiração e no mistério. Porque, por enquanto, a gente tem os elementos que são o fato de que a luva do moleque é de uma coleção, entre aspas, que ninguém sabe exatamente o que é ainda. A gente já viu mais um item da tal coleção com o mesmo símbolo. 2, eu acho, né? Além da luva. Talvez um de um inimigo dos arruaceiros e da menina que tem a ver, a menina que faz ilusões. Que não são ilusões, né? Mas enfim, ela manipula mentalmente e tal, e é uma bota. É que é a menina vendida para o abusador pela mãe. Então tem esse mistério. Os arruaceiros, que são o grupo inimigo,
Porque tem isso, né? Ele chega lá e tem kaijus. E eu acho que o shonen de luta, no geral, não funciona muito bem com kaiju. Por mais... Não sei, vou fazer uma digressão aqui, eu vou desviar um pouco o assunto. E eu não sei o quanto isso é... Quantas vezes isso é importante. Mas é que me lembrou muito Naruto. E eu acho que Naruto funciona muito mal com monstro gigante. E eu adoro o monstro gigante, eu adoro o kaiju. Eu, assim, uma das coisas que faz eu gostar de Ultraman, eu não sou um grande assistidor de Ultraman, mas o pouco que eu assisti de Ultraman, eu falei, pô, legal, é um cara gigante lutando contra kaiju. Eu acho mais legal do que as lutas contra kaiju do Super Sentai, por exemplo, do robô contra o kaiju. Eu gosto mais do Alien com cara de peixe contra o kaiju. Acho da hora. Eu adoro o kaiju, eu adoro Godzilla e tal. Mas quando você coloca no shonen de luta, o shonen de luta, ele funciona melhor com luta individual, né? E aí funciona melhor quando é 1 pra 1 em pessoas de mesma proporção, em pessoa contra pessoa, digamos, não pessoa contra monstro. A gente tende a achar que uma luta contra monstro é meio filler, eu acho, porque o importante é quando luta contra um rival, e o rival sempre vai ser um outro personagem que pareça mais humanizado, mais antropomorfizado, digamos assim. Aí quando ele luta contra um monstro, é como se você tivesse, sei lá, lutando contra zumbi genérico de fase de jogo, em vez de um boss. Entende? E aí quando tem no Gachakuta, você tem as primeiras lutas contra as... Como é que eles chamam? Feras maculadas. E esse poderia ser todo o mangá, mas óbvio que não é. Precisa de um inimigo que seja um inimigo pessoalizado. Lembrei de outro exemplo, bom, que é Bleach. Porque Bleach você tem os Hollows, mas aí quando você tem inimigo tem que ser pessoa. E os espadas são Hollows. Mas não dá pra você ser Hollow como monstro. Porque não tem tanta graça quanto você fazer um emo magrelo. Ou um cara fortão, sabe? É muito mais legal você fazer um cara estiloso que dá pra alguém fazer cosplay depois. Você coloca um bolerinho ali, pinta um buraco no peito, pronto, você é o Green Joe. É muito mais interessante para o shonen de luta. E aí quando chegou essas feras maculadas, eu até pensei por um momento que poderia ser essa a trama, mas não, óbvio que tem um grupo inimigo de outras pessoas que têm poderes iguais aos dos protagonistas, que também são givers, né? Então você tem esses arruaceiros, e aí você teve, tipo, pequenos trechos, né? Pequenos arcos, tipo, uma primeira luta, um primeiro arco de introdução, aí você tem lá um mini arco do tour, que a menina mostra pro Rudo, e é contra um monstro lá, contra uma horda de monstros, mas aí você sabe que é filler. Aí depois tem uma primeira luta contra os arruaceiros. E aí é uma luta. E aí importa. E esse inimigo vai voltar, o cara dos dreads e tal. E aí eu acho que depois dessa, tem um arco, que é um mini arco da questão da Cidade da Arte, e depois eles vão pro deserto pra encontrar a menina e ter uma luta contra essa menina que também é uma giver. Então, por enquanto, você tem esses pequenos arcos que estão só trabalhando a ideia de o que é essa coleção, o que é os arruaceiros? Por que exatamente tem um cara que parece ser o tal anjo que faz a ponte do abismo pro paraíso? E esse cara é o cara que tava na execução pública, que foi só jogar o moleque pro abismo, do Rudo. E aí pode ter a ver com a mão dele com cicatrizes e tudo mais. E aí tem aquela questão de o Rudo ter uma coisa negativa dentro dele, que a menina de óculos viu, e falou, não, ele tem algo muito forte, que a outra menina que foi vendida pela mãe é a Amo. Cara, como é que deve ter sido pra dublagem, hein? Outro parêntese também, eu não vi mais, eu vi o começo, eu sei que foi todo dublado. Então eu não cheguei na Amo. Ela fala de amor o tempo todo, e o nome dela é Amo. Isso deve ter sido um saco pros dubladores deixarem esse texto de um jeito que não confunda quem tá ouvindo, né? Pensando agora, deve ter sido um inferno. Enfim. Então a Amo também tem uma coisa que o Rudo tem. Então, tipo, o que é isso aí? O próprio mistério do que é o paraíso, do que é o abismo. Que aparentemente... Eu não sei, eu não tô lendo... O mangá tem tipo uns 16, 20 volumes, eu tô no 6, né? Mas pra mim já ficou mais ou menos claro que o paraíso é uma ilha flutuante que muda de lugar, né? E o próprio cara, o Engine, fala no começo que aquilo é a superfície. Eles estão lá no lixão, é a superfície. Então, provavelmente, parte da ideia central, e é por isso que eu confio nessa história, para não só ter o conceito e acabou aí, eu acredito que a continuação desse conceito central seja a ideia
de que eles estão vivendo no que foi o planeta Terra, que agora virou um grande lixão a céu aberto. Então o mundo foi todo descartado e a elite foi pro espaço, que é isso que as nossas elites estão para fazer, né? As nossas elites estão trabalhando o máximo que elas podem para não parar a poluição e a destruição do nosso meio ambiente e o aquecimento global e a mudança climática. Eles não querem de jeito nenhum. Tudo que eles puderem fazer para barrar qualquer tipo de... como é que chama? De regulamentação para impedir isso, eles não querem, ao mesmo tempo que eles estão construindo bunkers para eles mesmos ou naves espaciais para ir pro espaço, né? Então, tipo, a gente vai extrair o máximo de dinheiro desse lugar possível, aí vocês ficam aqui e a gente vai para fora. É literalmente o que as nossas elites estão fazendo. Assim, nunca foi tão claro. O maior bilionário do mundo tá fazendo uma nave espacial. O segundo maior bilionário do mundo está fazendo uma nave espacial. Tá muito claro. Então, acho que é isso. Essa deve ser a ideia central do Gattaca, né? E eles estão vivendo no lixo e criando sociedades no lixo. Criando comunidades no lixo. O que é um próximo passo dessa história. Porque a trama, por enquanto, não aconteceu de verdade. Mas também tem um próximo passo que eu acho muito legal do Gattaca, que é trabalhar um pouco do psicológico do personagem principal junto dessa mensagem. Porque você tem esse moleque que foi, até onde eu me lembro, ele foi abandonado pelo pai. E aí ele foi encontrado pelo Regto. Que nome horroroso, né? Regto. Foi achado pelo Regto e criado pelo Regto. Foi o cara que deu a luva pra ele e tal. E o moleque, ele se identifica, pelo menos essa é a minha interpretação, ele se identifica com lixo porque ele acredita que ele é lixo. Mas ele não via um motivo pra viver. E esse motivo pra viver ele encontra no lixo, ele encontra em achar coisas que merecem uma segunda chance, digamos assim. Mas por conta desse tratamento, do bullying que ele sofreu a vida toda, e por conta desse sentimento de abandono, ele não consegue se expressar, ele não consegue criar relacionamentos que não seja com o Regto, né? Porque ele viveu a vida toda com o cara, então com ele é simples, ele tem esse amor paternal aí, de pai para filho, de criação com o Regto. E aí você tem um processo do personagem de ir entendendo como fazer essas relações. É muito mangá e anime, porque se tem uma coisa que mangá e anime gosta muito, é de tratar coisas que pra gente aqui parecem as coisas mais normais do mundo, que é tipo, pô, falar com pessoas, como se fosse um processo mecanizado, dificílimo de ser aprendido. Tá certo que agora eu tô falando isso em voz alta, e eu tô também retrabalhando essa ideia na minha cabeça e pensando de todo mundo que eu conheço que é, ou muito provavelmente é autista, relações interpessoais são processos muito complicados que muitas vezes a pessoa não entende o que está acontecendo e às vezes mecanizar o processo é a melhor maneira de fazer isso acontecer. Então, chegar numa conversa e pensar, será que é aqui que eu tenho que sorrir? Isso é uma coisa que eu vejo de muitas pessoas, de relatos de pessoas que são autistas ou de pessoas que dizem, tipo, eu não tenho o diagnóstico, mas é muito provável que eu seja, que tem esse momento de, tipo, porra, eu não sei exatamente o que eu tenho que fazer nessa hora, porque é uma situação nova com pessoas que eu não conheço. Será que eu tenho que sorrir agora? E isso é o Rudo. Isso está muito enraizado na construção da narrativa do Gattaca, na questão do abandono dele. Se talvez uma pessoa com autismo se identifique com isso, acho válido pra caramba também. Eu acho muito interessante que isso também possa ter uma próxima leitura. Mas isso é uma coisa muito comum de anime e mangá, né? Tem, por exemplo, Kisniver, pra mim, que é um dos maiores exemplos disso, que é um anime inteiro sobre um moleque que não sabe se portar em nenhuma situação social. Ah, tem outros, né? A Komi não sabe se comunicar. É um tema muito comum de animes e mangás, não saber se comunicar. E aí você tem esse personagem. Só que eu acho também que se comunica com o resto de Gattaca, porque não é só ele não sabe se comunicar. É o fato de que você tem uma comunidade sendo formada às margens da sociedade e da elite. Então você tem o pessoal jogado pra fora no lixo e essas pessoas se reúnem em sociedade. E essas sociedades são formadas através dessa criação de laços de comunidade.
Inclusive, Gachiakuta tem pra mim um dos melhores exemplos de um grupo de shonen de luta que dá pra você sentir que aquelas pessoas de fato gostam umas das outras. E que cada um tem a sua característicazinha e tal, mas essas características às vezes não são super forçadas pra fazer com que cada personagem seja uma caricatura. Você tem personagens, por exemplo, o Zanka. O Zanka, ele tem um bagulho de ser muito rígido e querer muito a aprovação das pessoas acima dele, porque ele tem um complexo de inferioridade, porque ele é o único no mangá todo que fala o tempo todo sobre gênio e esforço. Que é um tema central de Naruto, por exemplo, não é um tema central de Gachiakuta. Mas esse personagem é complexado com isso. Porque todo mundo tem uma coisa muito mirabolante como objeto personalíssimo e o dele é um pedaço de pau. Mas ele é muito técnico no pedaço de pau dele. Então ele é um cara que se esforçou pra chegar no nível de domínio do objeto personalíssimo. E esse cara, ele é muito rígido, muito certinho, mas aí ele tem uma coisa com o engine que é tipo, pô, o engine me aprovou, o engine falou bem de mim. E aí ele fica... É bem bobinho e bem fofinho. Mas o Zanka não é uma caricatura. Eu falo isso, por exemplo, em comparação com a primeira apresentação de personagem da guilda do Black Clover. Todo personagem é só uma caricatura com uma frase só. Tem o cara que é tarado pela irmã. A única coisa que ele fala é isso. Tem o cara que fala baixo. A única coisa que faz parte da personalidade dele é ele falar baixo. Sabe? É óbvio. Black Clover tem 50, 60 volumes a essa altura. Todos esses personagens tiveram mais do que tempo suficiente pra ser mais do que a caricatura. Mas veja bem, eu já sinto que esses personagens não são uma caricatura na primeira apresentação deles. Porque dá pra sentir que eles são uma comunidade, que eles gostam, eles se apoiam entre si, sabe? Dentro dos zeladores. E isso faz sentido com essa mensagem central. Porque você tem essas pessoas jogadas pras margens, se reunindo em comunidades, porque se não for eles por eles, não vai ser de cima pra baixo. Isso é muito interessante. Então, existe uma série de coisas muito positivas em Gachiakuta. O que não quer dizer que Gachiakuta, pra mim, não tem escorregado em alguns pontos. Tem algumas coisas meio esquisitas ali, algumas coisas de narrativa, algumas coisas de texto que eu acho estranhas. Essa questão, por exemplo, da comunidade foi o primeiro bagulho que me incomodou. E é claro que você tem um processo. E eu vou confiar nesse processo. Porque o Rudo, personagem principal, ele tem, por exemplo, um momento que eu amo de paixão, acho maravilhoso. Que é um momento que tem um mal-entendido com o Zanka, é o primeiro encontro dele, a cena no beco, que ele luta com um desentupidor cheio de bosta e tal. E nesse momento que tá tipo um mal-entendido, porque ele não roubou o objeto mágico do Zanka, ele só pegou um bagulho que ele não sabia o que era pra tentar pegar o gato que roubou o dinheiro dele. E ele lembra do Regto falando, quando acontecer alguma coisa desse tipo, tenta você parar e conversar com a pessoa, porque de repente dá pra resolver na conversa. Nem tudo precisa ser resolvido na porrada. Então, às vezes, você vai precisar parar um pouco e ceder. E aí ele para e fala, desculpa, eu não estava roubando, eu não sabia que era seu, eu só peguei a primeira coisa que eu vi na minha frente. Se isso era seu, eu peço desculpas. E a situação acaba. Isso é não só muito legal e faz muito sentido com esse processo de aprendizado do personagem e o processo de aprender a fazer parte de um grupo, porque ele nunca fez parte de um grupo, aprender a se expressar, aprender a entender os próprios sentimentos e também aprender a se colocar no lugar do outro, que é isso que faz com que essa comunidade seja unida, sabe? Também é um bagulho mágico, porque se tem uma coisa que qualquer tipo de história gosta, não só anime, mangá, não só shonen de luta, mas, sei lá, comédia romântica é toda baseada em mal-entendido, e não só comédia romântica de anime, mangá, mas cinema hollywoodiano, comédia romântica é toda baseada em mal-entendido pra fazer conflitos acontecerem. Eu acho tão maravilhoso quando o mal-entendido é resolvido. Eu juro pra você, quando eu vi essa cena, eu paralisei. Falei, não é possível. Não é possível que tenha um mal-entendido e os personagens pararem e falaram, peraí, opa, só um instantinho. Eu acho que eu tô errado aqui. Porque eu acho que eu fiz merda, mas eu não sabia. Vamos conversar? Maravilhoso. Puta que pariu. Então, essa cena que eu tô falando que era maravilhosa
é depois de uma cena que eu acho muito ruim, muito esquisita. Mas faz parte do processo do personagem. Você tem um moleque que está instintivamente revoltado com a estratificação artificial da sociedade, com o abismo social, certo? Ele está instintivamente indignado com isso. Ele vê as injustiças, ele vê as pessoas ricas jogando coisa fora, ele vê que tem um desperdício. Essa é a ponta mais forte da crítica capitalista de Gachiakuta pra mim. Já vou chegar nesse ponto, inclusive. Ele vê isso, ele tem esse instinto muito forte dessa injustiça. Ele tem uma raiva muito grande dentro dele. Como eu já falei, ele tem alguma coisa muito negativa dentro dele, que tem um grande clichê de shonens de luta, né? E aí você tem a elite, o muro, a periferia, o abismo e o lixão. E aí quando ele cai no lixão, ele é, como parte de um teste do engine, ele é vendido. Tipo, tem uns caras que sequestram ele logo no comecinho, porque eles vão vender o moleque. Ele fala, pô, normalmente a gente vende o corpo. Se a gente acha um corpo que caiu do abismo e é um corpo de alguém do paraíso, de um paradisíaco, porra, foda. Mas vivo? Nossa, vai dar muito dinheiro vender esse moleque aqui. E aí ele fica puto. E ele fica puto faz, né, total sentido. Mas ele faz um discurso, que é um discurso puto com esses caras falando, todo mundo só pensa no seu próprio rabo. É mais ou menos isso que ele fala, todo mundo pensa no seu próprio rabo. Ele iguala. Ele fala pra esses caras que eles são iguais o pessoal do paraíso. Porque nesse momento, essa é uma história de vingança. E isso é uma coisa muito interessante também, porque Gachiakuta começa como uma história de vingança, e eu acho que ela não vai terminar como uma história de vingança. Porque começa com o moleque querendo se vingar de toda a sociedade. E aí ele vai paulatinamente aprendendo a viver em sociedade, e é obviamente que ele vai se indignar com as injustiças da sociedade. Mas nesse momento ele tá puto com tudo. E aí ele iguala esses caras aos caras da elite e a polícia de estado da elite que jogou ele do abismo. Os caras estão obviamente errados, eles estão vendendo corpos e vendendo escravos. Mas assim, ele tá puto com os caras mais fudidos do mundo. Os caras que estão, naquele momento ele nem sabe se existe uma cidade assim. Esses caras moram no lixão, não nas cidades muradas dentro do deserto do lixão. Eles moram no lixo. E aí eles estão sobrevivendo como dá. Da pior maneira possível, da maneira mais negativa possível, da maneira mais atroz possível. Mas ele está igualando todo mundo. Mas o que esses caras lá de baixo estão fazendo não é a mesma coisa que os caras lá de cima estão fazendo. Então isso, quando me bateu, eu falei, porra, que coisa esquisita. Será que o mangá todo vai ser assim? Meio tapado para coisas que ele mesmo está abordando? Mas é um processo. O processo de amadurecimento do Rudo não acabou, né? Ele vai evoluir a partir disso e já está evoluindo a partir disso. Então isso é muito interessante. Ainda sobre essa questão da grande alegoria para as injustiças sociais e o capitalismo e tudo mais, me pega um pouco uma coisa que talvez eu não sou o maior dos marxistas, tá? Eu não entendo porra nenhuma de nada, eu sou meio burro. Eu não li as coisas direito, eu peço perdão. O meu comentário vai ser raso, porque ele vai. Isso é do pouco que eu conheço e enfim. Mas talvez não, com certeza é cobrar demais do mangá que ele seja uma alegoria para todos os aspectos do capitalismo tardio, certo? É meio complicado. Ele chega em pontas muito importantes, que é o hiperconsumismo, o desperdício que decorre disso. Que é, o fato de a gente ter a indústria do fast fashion, que tem que criar, lançar novas roupas o tempo todo, para as pessoas comprarem novas roupas o tempo todo e jogarem fora as roupas antigas o tempo todo, porque a indústria toda da moda precisa que as pessoas joguem fora roupas antigas para eles comprarem roupas novas. E toda a cadeia de produção do capitalismo precisa, mesmo que crie artificialmente essa necessidade. Por exemplo, eu tô filmando o vídeo desse negócio. Se você tá ouvindo no podcast, no Spotify e tudo mais, você não sabe. Mas se você vê isso no YouTube, eu estou filmando isso em vídeo e estou filmando com um iPhone. Eu comprei o telefone para ele ser duas coisas, para ele ser a minha câmera e o meu telefone. E esse aqui é um iPhone 13, nem é o Pro. É o que é um problema, né?
Olha só, eles já criam esse bagulho, tipo, eu comprei o 13, mas tem um melhor. Ele tem mais recursos da câmera. Só que agora acabou de ser lançado o 17. E assim, o meu 13 tá perfeitamente utilizável. Pro que eu preciso, eu acho a imagem do podcast, assim, eu cheguei num nível de acertar a iluminação que não tá perfeito e tudo mais, mas com essa câmera e com as luzes e tudo mais, raramente eu tive, ao longo da minha carreira de produção própria para YouTube, algo tão bonito visualmente. Tá ótimo ainda. Mas talvez daqui a pouco eu comece a perceber que o meu iPhone 13 vai começar a ficar inutilizável. Os aplicativos não são mais atualizados, o bagulho tá ficando mais lento e tudo mais. Por quê? Porque a Apple precisa que eu jogue fora o meu iPhone 13 para comprar o futuro iPhone 20. Então, alguma hora, esse bagulho vai virar um tijolo, vai virar um pedaço de plástico duro que eu vou jogar na cabeça de alguém. É o que é. A vida é assim, né? O moleque, ele pega um bichinho de pelúcia no começo da história, o Rudo, jogado fora pela menina porque ele rasgou um pouquinho e dava só pra costurar o que rasgou um pouquinho. E a mãe fala, pra que costurar? Eu compro outro. O que é, sei lá, é o labubu, né? O labubu que a gente tem hoje em dia, que é tipo, tem que comprar e tem que colecionar. Não é você ter um, você tem que ter vários. Você nem sabe qual que você vai comprar, então você compra num saquinho fechado, aí quando abre, não era esse labubu que eu queria, vou ter que comprar outro labubu. O que é interessante, o que é muito pertinente, e eu acho ótimo que um shonen de luta hiper estiloso, com poderzinho, com luta da hora, né, o novo Soul Eater, o Gachiakuta é meio Soul Eater pra mim, né, de hiper estilizado e tudo mais. Então é bom que um novo Soul Eater esteja falando de aspectos tão importantes pro nosso paradigma social hoje em dia. Um dos maiores desafios que a gente tem é o problema climático e ambiental. E isso, né, o incentivo ao hiperconsumismo do capitalismo que gera desperdício é um problema ambiental. Isso é foda da parte desse mangá e da parte desse anime também. Só que eu fico pensando muito na questão de que faltam alguns elementos nisso, porque não fica muito claro pra mim por que existe aquela periferia lá no paraíso. Porque normalmente essa periferia seria como mão de obra. E talvez ele pudesse ter colocado a questão do trabalho nessa história. Seria interessantíssimo se o Rudo, criança ainda, trabalhasse na fábrica de labubu. E aí ele criava o labubu com carinho pra fazer com que esse bagulho fosse uma coisa querida por alguém, e isso ia ser prontamente jogado fora por uma criança, caso sujasse um pouquinho ou rasgasse. Então você teria a parte das faixas mais baixas da população sendo usada como força de trabalho e dada a ela a ilusão da ascensão social. Porque não dá pra entender muito bem, mas isso também foi tipo meio volume de mangá, um episódio de anime, não dá pra entender muito bem da onde que parte a ilusão da ascensão social dentro dessa sociedade. A sociedade ali do paraíso, pra mim, ficou um pouco mal explicada. Eu entendo toda a mensagem que ele tá passando ali, mas eu fico muito pensando, tipo, o pessoal acha que se comportar bem, eles vão poder estar lá. Mas é só o quê? Eles vão poder ir pra pracinha? Acho que não, né? É ter propriedade privada. É tipo, é a ilusão de que se eu trabalhar e trabalhar e trabalhar, eu vou ter tanto dinheiro quanto meu chefe, o que nunca vai acontecer. Então talvez o elemento do trabalho fosse interessantíssimo de ter sido também trabalhado no Gachiakuta. Não dá pra gente esperar. Se você quer essa reflexão sobre isso, você vai ler O Capital de Karl Marx e não Gachiakuta na Shonen Magazine. Então tem isso também. Então não tô cobrando tanto, mas eu estranhei um pouquinho, sabe? Mas isso é essa questão da mensagem. Tem alguns momentos da narrativa do Gachiakuta que eu acho muito boa. Como eu já falei, eu gosto dos personagens, eu gosto da interação dos personagens, eu gosto da naturalidade dessas relações, eu gosto de como tudo tá amarrado tematicamente, eu gosto do estilo, eu gosto de tudo isso. Mas, obviamente, tem uns momentos que eu acho muito estranhos. Por exemplo, na luta que o moleque percebe qual é o poder de verdade dele, tem um segundo flashback. E aí eu já achei demais do mangá. Isso é um probleminha meu. Eu gosto de economia narrativa, tá? Eu gosto de economia narrativa. Então, se você achar que esse é um comentário uma bobagem, você pode só ignorar esse comentário.
Mas, pra mim, o personagem já estava plenamente compreendido. E assim, ele tinha sido explanado pra gente de uma maneira tão econômica e clara. Toda a motivação dele, a motivação emocional da relação dele com o pai adotivo, a motivação dele social das injustiças desse mundo, a raiva interna dele passa disso, o como isso se desenvolvia psicologicamente, como isso deu na utilização do poder dele, tudo isso estava plenamente explicado. E aí tem mais um flashback. E aí o flashback força um pouco a barra do moleque ainda criança batendo a cabeça na parede porque se sente sozinho. E aí eu achei tipo, puta que pariu, mas que bobagem. Sabe, perder tempo com mais um flashback, eu já saquei. Eu tinha sacado muito bem e eu tava curtindo. Muito ótimo, eu entendo plenamente esse personagem. Ele foi lá e falou de novo. E de uma maneira mais forçada, pra deixar você mais... Ai, meu Deus, como sofreu esse moleque. Sabe, até ali eu tava completamente compadecido dele. Puta que pariu esse moleque, eu entendo ele, eu entendo o sentimento, eu entendo a consciência, eu entendo tudo. Eu me identifico, eu acho foda. Eu também me acho um lixo. Eu sou a colherzinha do Toy Story 4. Eu também acho que o meu lugar é no lixo. Eu entendo perfeitamente. Foda. Aí com mais um flashback já criou um pouco o sentimento de... Ai, caralho, tá bom, eu entendi, ele sofreu. Oh, meu Deus. É por isso que eu acho que você tem que ter um pouquinho de parcimônia. Esse é um mangá, inclusive, sobre desperdício. Esse flashback foi um desperdício, foi a mais. Foi além do necessário. E quando você cria algo além do necessário, pra onde isso vai? Pro lixo. Que é pra onde foi, mentalmente, esse flashback pra mim. E eu acho que ele deu uma escorregada muito grande na parte da Amo. Porque essa parte é muito interessante. É muito forte. Ao mesmo tempo que é talvez a pior parte desse trecho do mangá. Por quê? Essa personagem, ela é uma personagem com um backstory muito pesado, que é o caso de que ela foi vendida pela mãe antes de entender o que estava acontecendo, muito provavelmente por uma necessidade financeira. Tipo, a mãe não tinha como ficar mais com essa menina. E ela criou... Sabe o que é parecido com aquela... A dançarina, sabe? Que tem um bagulho do Dandadan. É próximo disso. Tem um dos espíritos lá do Dandadan tem uma trama parecida. É, né? Eu acho que é isso. Mas enfim, ela foi vendida e a mãe colocou na cabeça dela uma coisa sobre amor e sobre gostar, tipo, nem olha pra esses bichos, que ela viu uns pássaros, os pássaros foram embora, nem olha pra esses corvos aí, porque eles não gostam de verdade de você. E quem não gosta de você não importa. Eu vou te dar pra alguém que gosta de você. Eu vou te apresentar alguém que gosta de você. E aí ela vendeu a filha pra um tarado. E aí você vê, naquelas páginas desenhadas como se fosse uma criança, essa menina sendo abusada sexualmente por esse cara, sei lá, todo dia. Sem entender o que era aquilo. Ela sofreu aí uma manipulação emocional e psicológica pra acreditar que esse cara era o primeiro amor dela e que isso que ele fazia com ela, que ela achava estranho, mas isso era uma demonstração normal de amor. E aí depois é que ela vai entender que ela foi abusada. É uma história pesadíssima. Quando você vê no flashback, e aí depois você tem aquele momento... Tem dois momentos muito bons dela com o Rudo, que é, em segundo lugar, o momento que o Rudo estende a mão pra ela, e eles têm uma identificação de tentar entender de verdade como é gostar de alguém. Porque o Rudo sofreu uma espécie de decepção amorosa até quando ele foi executado publicamente, né? É da menina que ele deu o Labubu pra ela. Então você tem esse momento que quase dá pra shippar esses personagens, né? O que é um momento muito bonito entre esses dois, porque faz sentido a identificação entre eles. Só que antes disso tem um outro ótimo momento, que é quando o Rudo senta a porrada nessa menina. E parece estranho o que eu tô falando. E agora ouvindo em voz alta, é muito estranho o que eu falei. Mas, o que eu quero dizer com isso é que o shonen de luta tem um grande clichê do personagem principal, que é do bem, mas que tem algo demoníaco dentro de si. A gente já viu isso em tudo. Yu Yu Hakusho, Hunter x Hunter, Black Clover, My Hero Academia de certa forma, Jujutsu Kaisen, Naruto, um monte de coisa. Que o personagem principal tem uma coisa muito... Samurai X que seja.
De certa forma, o Super Saiyajin é isso, é o instinto violento dentro do Goku que ele não tinha antes disso, sabe? Tudo isso. Só que muitas das vezes esse negócio que é pra ser negativo, que é pra ser, olha, é do mal, é um demônio e tal, é só da hora, sabe? É o problema, por exemplo, de filmes de guerra. Filme de guerra, muito raramente é pró-guerra. Boa parte das vezes o filme de guerra é anti-guerra. Essa é a ideia. É você mostrar a guerra e mostrar, olha como é uma merda a guerra. Como é ruim e sofrido. Só que, infelizmente, metralhadora e tanque e batalha de avião no céu é legal. Então é muito difícil você fazer um filme de guerra que não pareça só que você tá mostrando como guerra é da hora. E aí tem aquela coisa, tipo, você vai mostrar o sofrimento da guerra, mas você vai fazer uma cena de ação. E como um bom diretor, você quer que essa cena de ação seja boa. E aí você vai fazer uma boa cena de ação. E às vezes a cena de ação de um filme anti-guerra não é muito diferente de uma cena do Transformers. Então é uma equação complicada. Eu acho, por exemplo, que as cenas do Naruto perdendo o controle com a 9 caudas, que ele faz aquela aura vermelha e as caudas vão criando, tipo, teve uma cauda agora, mas agora tem duas e tal. Nunca me parece que isso é um problema. Que isso, tipo, ai meu Deus, que triste para o Naruto que ele está perdendo o controle. Não, é da hora. É um bagulho legal pra você estampar numa camiseta. É um boneco legal de vender, é um bom cosplay. Raramente os caras conseguem fazer isso ser realmente pesado. O Gon, por exemplo, é um exemplo de que aquela cena ficou realmente pesada. Já o Yusuke, demônio, dando um pau no Shishio, não é algo negativo, é só muito foda. Mas deveria ser uma coisa tipo, meu Deus, ele é um demônio por dentro, isso é um problema. Sabe, deveria ser um pouquinho disso. Eu já falei isso uma vez num vídeo muito antigo, dessa nossa relação com a violência, e a violência cartoonizada e tudo mais. E um bom exemplo que eu acho é você pegar num Gundam a diferença entre uma luta de robô gigante e alguém com um revólver na mão pra matar alguém. O revólver é muito mais próximo da nossa realidade. O revólver é um assassinato. O Gundam é um boneco muito legal. O Rudo perdendo o controle e sentando a mão na menina, e a menina ficando com a cara toda estourada, e ele dando soco de mão fechada nela, não usando o poderzinho, não fazendo a luva ter uma aura negra e usando uma barra de ferro no chão pra fazer um super nunchaku energizado. Não. Ele deu soco na cara da menina. E a menina ficou com a cara toda estourada. Quando eu vi aquilo, eu falei, caralho! Sabe? Eu tive uma reação de, eita porra! E aí, nesse momento, é que a mina do óculos tava falando que ela viu algo muito negativo no Rudo. E eu falei, tá, ok, tem algo negativo no Rudo. Tem de fato. Não é só um poder secreto que depois vai ser usado numa cena pra ele ganhar uma luta com esse poder secreto. É um bagulho ruim que ele precisa controlar dentro de si. Tudo isso é muito legal, tipo, você tem o Rudo, é muito legal, não é muito legal a menina levar um monte de soco na cara, mas ela não existe. Tudo bem, é só um desenho. Mas enfim, você tem o flashback da menina, muito triste e pesado. E aí você tem o Rudo sentando a mão na cara dela, tudo muito triste e pesado. Aí você tem esse momento muito tocante entre eles, tudo muito legal. Eu acho muito estranho que essa menina seja o primeiro fanservice desse anime. E desse mangá, no caso. Não sei como ficou no anime, eu tô falando do mangá. Porque essa mina é a personagem, ainda mais do que a outra menina, tá? A menina de cabelo vermelho. É a personagem mais sexualizada do bagulho. Ela é hipersexual, ela é seminua, ela tem uns piercings na coxa pra fazer como se fosse uma renda de uma cinta-liga, sabe? Direto na coxa dela. Ela tem, sei lá, 2 pedaços de pano rasgado tapando os mamilos. Tem um desenho da curvinha do ossinho do quadril dela pra ficar ainda mais sexy. Sempre que eu falo de fanservice, e que eu sempre falo há muito tempo da questão do et desnecessário, prestem mais atenção na palavra desnecessário, pelo amor de tudo que é mais sagrado. Não é a questão de que não pode ter sexo em nada, mas é que você tem que entender o que você tá fazendo. Em qual momento você tá colocando. A personagem cujo flashback, cuja história dela, cujo backstory dela é abuso sexual e o quanto isso é ruim,
ser usada como objeto sexual pela história e pelo desenho e pela arte é muito estranho. É talvez fora do tom. É isso que eu quero dizer. A outra menina, que parece muito a menina do Gurren Lagann, que eu nunca lembro o nome dela, a menina que tem shortinho curto, topzinho e tudo mais, luta com a tesoura e tal, ela não me incomodou em nenhum ponto nessa história. Até mais uma personagem que tem pouca roupa num shonen de luta. Sabe? Segue o jogo. Essa menina, quando eu falei que, caralho, estranho, né? Eu não tinha pensado muito nesse mangá como um mangá de fanservice. Porque não tem muito isso até agora. É tudo muito estiloso, mas não é tão sexual. Ok. Normal do shonen de luta, alguma hora ia acontecer. E aí tem o flashback dela. E o flashback dela é sobre ela ser vendida pela mãe como objeto sexual por um abusador. Um homem adulto, trancada no meio do deserto numa torre. Quando eu vi esse flashback, eu falei, meu Deus do céu, por que você tava fazendo isso até agora? Então esse talvez seja o momento que mais me incomodou em Gachiakuta. É muito esquisito. Mas, olha só o que mangás e animes tem que fazer com a gente, né? A gente tem que ficar passando pano, colocando asterisco e arranjando desculpa pra tudo. Tipo, tem isso, mas tem tantas outras coisas legais. Olha só. É normal ter isso em mangá, não é? Então deixa pra lá, segue o jogo. Mangá e anime faz isso com a gente. Eu ainda acho que o saldo de Gachiakuta é bastante positivo por ele levantar essas discussões em um meio, um veículo, um envelope tão fácil de ser mastigado pelo público otaku médio. O público otaku vai ver esse bagulho e vai achar legal o poderzinho e talvez, com sorte, vai ficar ali atrás na cabeça dele e porra, esse negócio de desperdício é foda, né? Porra, os caras estão vivendo em favela, né? Foda, né? E os caras vivem em favela, mas eles são boas pessoas. Interessante isso aí, né? Eu também sou uma pessoa de classe C, D e E e tô vendo esse anime, lendo esse mangá. Eu tenho a ver com essa história que está acontecendo aqui na minha frente, né? E esse cara tem uma luva muito legal que dá golpe com o teclado que ele achou no lixo. Isso é da hora. Então é bom. É bom que Gachiakuta exista. Não sei como ficou o anime depois dos 4 episódios que eu vi. Eu sei que quando eu cheguei no mangá, o salto de qualidade estética foi muito grande. Então talvez o anime não consiga extrair tudo que o mangá tem. Eu aconselho ler o mangá. Está saindo aqui no Brasil. Fica aqui a recomendação. Gachiakuta, bom. Por enquanto, de 6 volumes de mais ou menos uns 16, 17 que existem até agora, bom. Tomara que continue assim. E aí, o que você acha de tudo que eu falei sobre Gachiakuta? Você assistiu ou leu Gachiakuta? Você acha que a minha pronúncia de Gachiakuta é estranha? Você fala Gachiakuta? Que eu nunca vi essa palavra sendo falada em voz alta, veja bem. Não tem um momento em que o Rudo fala eu sou o Gachiakuta. Então eu não sei como é que esse personagem fala essas palavras, como se fala isso em japonês. Coloque nos comentários tudo que você achou deste vídeo e deste anime /mangá. Inscreva-se no canal, engaje com o conteúdo, dá like no vídeo. Não se esqueça de considerar ajudar no nosso financiamento coletivo. Estes aqui são os maiores colaboradores do nosso financiamento coletivo. São os caras que doam mais pra nós. Então muito obrigado a todos vocês. Se você quiser estar aqui, inclusive esse pessoal aqui faz chamada de vídeo todo mês comigo. Conversa pessoalmente comigo por umas 2, 3 horas. Beleza? Você quer estar aqui? Então colabore. Ficamos por aqui. Falou.